Quero convidar os irmãos para nós ir no Salmo de número 103. Nós vamos ler os primeiros 5 versos desse Salmo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais esse momento, Pai, Tua palavra foi aberta e nós, como igreja do Senhor, como aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro lá na cruz, fomos comprados, Senhor. Não pertencemos mais a nós, mas ao Senhor. Por isso, como família do Senhor, como filhos do Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença nessa noite, pedindo a misericórdia, a graça, para que a Tua palavra penetre em nossos corações, para que realmente a Tua palavra, Senhor, perfure os nossos corações, a ponto de nós nos desesperarmos, Senhor. Por isso, e nós temos crido, Pai, que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Por isso, Senhor, usa a Tua espada nessa noite e corta, perfura, trabalha em nós, para que realmente nós possamos ser transformados para a glória do Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes nós bendizemos o Teu nome de boca para fora. Nós nos bendizemos o Teu nome, Senhor, porque nós aprendemos assim. Mas, Senhor, nós não queremos mais bendizer o Teu nome simplesmente por falar, mas nós queremos bendizer o Teu nome pela nossa vida, Senhor. Por isso, transforma as nossas vidas. Por isso, usa o Teu Espírito nessa noite, Senhor, e socorre cada um de nós. Porque o Senhor sabe a dificuldade que temos. O Senhor sabe aonde cada coração aqui está, Senhor. Por isso, nós, como igreja do Senhor, precisamos ter a mesma mente, que é a mente de Cristo. Precisamos ter o mesmo socorro, que é o socorro de Cristo. Por isso, ajuda mais essa noite, Senhor, a nós nos achegar mais perto do Senhor. Ajuda, Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto começa com uma profunda adoração. Adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, né? Por que nós podemos bendizer o Senhor? Por que nós possamos louvar o Senhor? Por que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome do Senhor? Sabe, porque o verso 3, ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É por isso, irmãos. É porque esse Deus nos perdoou todas as nossas iniquidades. Esse Deus nos sarou de tal forma, irmão, nós olhamos a continuação desse verso assim, olhando assim: quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, e aqui nós podemos colocar, irmãos, muitas vezes nós olhamos enfermidades físicas, mas e a enfermidade espiritual? A enfermidade da alma, que é o grande problema nosso nesse tempo. Quantos irmãos sofrendo doença da alma, desespero, e esse Jesus sarou todas essas enfermidades. É por isso que nós podemos bendizer esse Senhor. Por isso é que nós possamos nos achegar diante do Senhor e glorificar o nome dEle, porque Ele já sarou as nossas enfermidades. Ele já perdoou as nossas iniquidades. Ele já fez a obra perfeita em nossas vidas.
Irmãos, basta nós tomarmos posse, basta nós nos achegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, sabe? Olha o verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sabe, irmãos, então nós precisamos começar a olhar para esse Senhor maravilhoso e olhar para uma palavra que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que que o Senhor diz: não ameis o mundo? Por quê? Porque Ele tem um reino para nós. Ele tem um reino de justiça. Ele virá buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja que aguarda o Senhor. Uma igreja que não tem vínculo com esse mundo, que não ama esse mundo, mas ama a vinda do Senhor. Sabe, esse Senhor que se entregou naquela cruz por cada um de nós e disse, e sofreu todas aquelas afrontas, sofreu todas aquelas injúrias daqueles homens, daqueles soldados, e suportou. Foi mudo, como uma ovelha muda para o matador, e ali ele não abriu a sua boca, por causa de mim e por causa de você. Então, irmãos, como nós precisamos viver essa vida aqui nesse mundo, bendizendo o nome do Senhor, sabe? Bendizer esse Senhor maravilhoso que nos comprou, sabe? A palavra de Deus diz para nós que nós não nos pertencemos mais. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e cremos nele. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito que nós fomos selados, ele nos levará até o noivo, até o dia que ele entregará nós ao noivo, ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, como nós precisamos acordar nesse tempo. Apostasia está aí, esse mundo está tão atraente aos olhos desse mundo, mas, irmãos, nós precisamos saber que nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos acordar, nós precisamos de um chacoalhão do Senhor, e penso que Ele está dando esse chacoalhão já há algum tempo, em cada um de nós, no nosso coração. Para quê? Para que nós possamos ver como nós estamos vivendo. Qual é o nosso objetivo de vida ainda aqui nesse mundo? Precisamos trabalhar, irmãos. Precisamos estudar. Precisamos exercer a função que nós temos, as profissões que nós temos. Mas, irmãos, o que isso tudo está fazendo conosco? Está ganhando nós? Ou nós só estamos usando isso como instrumento de vida e instrumento de testemunho aí fora? Porque se não for assim, irmão, se nós estivermos no nosso colégio lá, estudando, e não der um testemunho da glória do Senhor na nossa vida, não vai valer a pena. Se nós vivermos, somos profissionais liberais, se nós não dar um testemunho ali onde nós temos, que valor terá? Sabe, o testemunho de Cristo. Por isso que ele começa esse salmo dizendo assim, Davi, ele começa: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele vivia, irmãos, inteiramente para o Senhor. E é assim que nós, igreja do Senhor, precisamos viver nesse dia, inteiramente ao Senhor. Nós temos um inimigo muito ferrenho que está nos assediando todos os dias, que está querendo nos tirar dessa posição de filhos, sabe? Eu fico imaginando, irmãos, aquele momento onde o nosso Senhor Jesus vai para o Jordão e é batizado. Ele recebe aquela palavra: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E desce o Espírito Santo. Então o Espírito Santo compunge o nosso Senhor, conduz o nosso Senhor até o deserto. Para quê? Para que ele possa ser tentado pelo diabo. E ali então 40 dias, o nosso Senhor é tentado, mas chega no final, ele tem fome. E aí quando ele tem fome, o diabo começa, dizendo assim: se tu és filho,
Se tu és filho, por que você está passando fome? Tem pedras aqui, transforma essas pedras em pães. E isso precisa falar muito forte ao nosso coração, irmão, porque o diabo tem trazido essa mesma estratégia para nós. Tu és filho, por que tu sofres? Por que tu não abandona esse Deus, esse seu pai que não cuida de você? Olha para o mundo um cuida do outro. Olha, irmãos, que armadilha. Se tu és filho, todas as tribulações que nós passamos, irmãos, o diabo traz essa conotação, querendo nos tirar a filiação que nós herdamos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus suportou tudo aquilo quando Ele foi para a cruz. Mas quando Ele ressuscitou, que Maria Madalena chega a Ele diz, não me detenhas. Já ressuscitado, Ele diz, ainda eu não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então o Senhor ali, Ele chama, vai ter com os meus irmãos. Sabe, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele pelo qual nós vamos ser semelhante a Ele. Como semelhante a Ele? Os atributos de Cristo precisam ser implantados em nós. Sabe, a bondade de Cristo vai ser implantada em nós. A misericórdia de Cristo vai ser implantada em nós, para nós olhar para o nosso irmão e ter misericórdia dele. Olhar para uma pessoa caída no mundo, perdida, e ter misericórdia de ir lá e pregar o Evangelho. Dar um testemunho. Sabe, é para isso que nós estamos nesse mundo ainda, irmão, porque nós somos filhos de Deus. Sabe? Então, irmãos, esse texto chama muita atenção, porque não foi uma salvação simples que Deus realizou em Cristo Jesus. Lá em Hebreus diz, uma tão grande salvação. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Irmãos, essa salvação começou no nosso espírito quando nós cremos. Essa salvação está acontecendo na nossa alma enquanto nós vivermos aqui nessa terra. E o nosso corpo será redimido na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então esse precisa ser o nosso anelo. Permitir que o Espírito Santo trabalhe nos nossos desejos, nos nossos prazeres, no eu. Sabe? Irmão, nós temos tanto medo do diabo, nós vivemos uma vida tão medrosa do diabo, e nós precisamos saber uma coisa: o diabo já está vencido. Por isso que nós não precisamos afrontar mais ele. Nós só precisamos permanecer na posição nossa. E qual é a posição nossa? Em Cristo. É aí que é a nossa posição. Sabe, lá em Colossenses, vai dizer assim, no capítulo 3, verso 3, diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. É aí que é a nossa posição. Nós estamos em Cristo, em Deus. O diabo não pega nós. Por quê? Porque a nossa posição é muito segura. Agora, o grande problema nosso, nós olhamos para fora, olhamos o diabo, olhamos as circunstâncias do diabo para nós, e nós esquecemos do pior inimigo que nós temos, que se chama velho homem, ego, né? O ego, o eu. Porque nós percebemos, irmãos, o eu, quando toca em alguma situação do eu, aí eu me fecho. Sabe, isso aí, esse eu, esse ego, precisa permanecer na cruz. Nós precisamos deixar ele na cruz, para que nós possamos dar o testemunho adequado diante do Senhor, diante de tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Então, irmãos, nós cristãos, não temos o direito de viver uma vida menos do que aquela que Cristo já determinou para nós, sabe? Nós não temos que viver uma vida na margem do pecado. Por quê? Porque o Senhor já nos sarou, sabe? Foi Ele quem perdoou as nossas iniquidades, foi Ele quem sarou as nossas enfermidades, a enfermidade da alma, a enfermidade do nosso espírito.
Jesus já nos sarou. Sabe, nós não precisamos estar vivendo uma vida aquém, sofrendo com tantas circunstâncias desse mundo, porque nós temos um Cristo que supre tudo em nós, né? Então, irmãos, por isso que esse início desse salmo ele é tão precioso. Por isso que nós podemos bendizer, assim como Davi bendizia o Senhor, nós hoje podemos bendizer ao Senhor e tudo que há em nós bendizer. E como foi dito, irmãos, não devemos amar as coisas desse mundo. Devemos usar as coisas desse mundo para a glória de Deus, sabe? Para servir ao Senhor. Os nossos bens é para servir ao Senhor. Os nossos bens é para dar sustentação para a nossa família e para auxiliar aqueles que vivem com dificuldades, sabe, irmão? Então, como nós precisamos que o Senhor nos socorra, né? Então, irmãos, a gente olha para esse texto e vê quão precioso é esse Senhor para as nossas vidas, sabe? Quão precioso é esse Senhor para as nossas vidas. E aí a gente avança um pouquinho mais, para nós ter mais firmeza, para nós ter mais clareza de quem é esse Senhor que nós podemos bendizer, quem é esse Senhor que nós podemos glorificar o nome dEle. Nós vamos avançar um pouquinho mais, irmãos, vamos lá para Colossenses 2, a partir do verso 8. A palavra de Deus traz um alerta para nós, mostrando assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então esse primeiro texto já chama a atenção para nós de uma coisa, que esse mundo, as coisas, a religião, tudo isso está trazendo algo para nós que vai nos afastar da simplicidade de Cristo. Vai nos afastar da simplicidade da obra de Cristo em nós. Sabe, os homens, os religiosos desse mundo, querem trazer sempre uma palavra para erguer o nosso ego. Para dizer assim: você é filho de Deus? Então tá certo, você é filho, porque você é filho, você tem que ser cabeça e não cauda. Você não deve, se você estiver sofrendo, o que está acontecendo com você? Ou você não crê, ou você está em pecado. Olha o peso que traz para as nossas costas. Mas o Senhor aqui traz uma palavra muito firme para nós cuidar, para nós não ser enredados, para nós não ser conduzidos pela mente das pessoas. Por isso que nós precisamos conhecer a mente de Cristo, e para nós conhecermos a mente de Cristo, nós precisamos ir para a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos nos aprofundar. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o Senhor Jesus quando ele esteve lá quando a palavra fala lá em Lucas, capítulo 6, não precisamos ir lá, mas no capítulo 6, no verso 46, ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam? Porque vocês falam que eu sou o Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, presta atenção, irmãos, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, sabe? Porque muitas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor e ela tem entrado pelo um ouvido e saído pelo outro e não há mudança. Mas se você ouviu e você obedeceu a ela, será semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o seu alicerce sobre a rocha. Tá? Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção para nós hoje é esse ponto: cavou e abriu uma profunda vala, sabe? É você não olhar para a palavra de Deus na superficialidade. Você precisa entrar para dentro da palavra, você precisa mergulhar fundo na tua palavra, nessa palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós somos como aqueles pernilongos, né, que fica em cima da água.
Ele corre para lá e para cá, corre muito. É até bonito de ver, né? Vai para lá e vai para cá, mas ele não mergulha. Por que ele não mergulha? Porque ele não tem peso para quebrar a tensão da água, sabe? E assim é nós, irmãos. Muitas vezes nós vamos para lá e para cá pela palavra. Somos levados de um lado para o outro, pelas filosofias. Por quê? Porque nós temos preguiça de buscar a mente do Senhor. Para mim, buscar a mente do Senhor, eu tenho que ter tempo da palavra. Eu tenho que ter disciplina na palavra. Eu preciso me aprofundar na palavra. Sabe, quando a gente vai fazer uma faculdade hoje, como precisamos nos debruçar diante de livros, diante de assuntos relacionados com as atividades, naquilo que eu quero me formar. Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que... né? E por que não? A vida eterna nossa está nas nossas mãos e nós não tomamos uma posição. Nós ficamos, amanhã eu vou, e nunca tomamos uma posição de mergulhar, de ir mais fundo, né? Como diz lá Provérbios capítulo 2, né? Como que nós buscamos a sabedoria? Nós precisamos buscar a sabedoria como a um tesouro escondido, né? Um tesouro escondido. Ou quando a gente sabe que tem um tesouro ali, a gente vai procurar, a gente vai se dedicar. E aqui está o tesouro eterno, irmãos, que nós precisamos cavar fundo, nós precisamos nos aprofundar, né? Para quê? Porque aqui nós vamos encontrar a rocha, e essa rocha é Cristo. E quando nós encontramos essa rocha, sabe o que nós vamos poder fazer? Um alicerce sólido, e o alicerce é a obra de Cristo. Então, a rocha, Cristo, o alicerce, a obra de Cristo. Aí nós podemos construir a nossa vida sobre esse alicerce, né? Porque aí virão as dificuldades, virão as tribulações, virão os pesos da vida, né? Esse prédio ele está firmado sobre um alicerce, né? E aí a gente vê muitas colunas aqui. E essas colunas começam lá do telhado e elas descem até o alicerce. Para que elas firmam até o alicerce? Para elas dissiparem o peso. O peso, então, vai ser dissipado em cima do alicerce. E a nossa vida está pautada no alicerce que é Cristo, que é a obra de Cristo. Então, quando nós recebermos um peso desse mundo, quando nós recebermos uma tribulação desse mundo, aonde é que essa força vai culminar? Na obra de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Nós estamos sendo pesado, irmãos. Que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E há um tempo de mais peso, de mais sofrimento para o mundo nesses dias em que nós vivemos. Não, e ele diz, vem para mim. Aprendam de mim, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. E lá no final ele vai dizer, o meu fardo é leve. Sabe, o fardo do Senhor é leve. Se tu estiver carregando um fardo pesado, é você que está carregando. Você não entregou para o Senhor, porque o fardo dele é leve, sabe? Por que fica leve para nós? Porque é Ele quem fez, é Ele quem foi para aquela cruz, é Ele quem nos convidou, sabe, irmãos? Então esse texto, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então ele dá esse exemplo muito precioso. O homem prudente, para construir, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou seu alicerce sobre a rocha. E aí construiu sua casa, e veio a enchente, veio os ventos, veio o rio, e deu-se contra aquela casa e não pôde abalar. Por quê? Porque ela era bem construída, ela era bem firme. Ela estava sobre um alicerce firme, sabe? Porque tem muitos cristãos hoje que sofrem. Todos nós vamos sofrer, irmãos, todos. Você creu no Senhor, né? E eu penso que todos nós já passamos por isso. Puxa, quando eu vivia no mundo, eu não tinha essas dificuldades. Depois que eu criei no Senhor, parece que o mundo está em cima de mim. Sabe por que isso, irmão? Porque você não pertence mais a esse mundo.
E agora as hostes espirituais do mal, da maldade estão sobre nós. Mas uma coisa é certa, Cristo já nos libertou. Cristo já venceu, sabe? Cristo já venceu. E nós vamos ver o texto aqui, irmãos. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nós temos a nossa vida segundo Cristo Jesus, né? Por que que nós podemos nos aproximar de Cristo e não desse mundo? O verso 9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E é aqui que eu quero firmar a nossa fé, irmãos. Porque nós fomos sepultados juntamente com Cristo. E se nós fomos sepultados juntamente com Cristo, é porque nós morremos com Cristo. Sabe, naquela cruz, Cristo não morreu sozinho, mas a nossa iniquidade, o nosso velho homem foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus, né? Porque se não fosse assim, irmãos, nós não teríamos uma salvação plena. Nós éramos pecadores, nós somos por natureza pecadores, não haveria salvação para nós, mas nós precisaríamos de um substituto, e Cristo se ofereceu como esse substituto para morrer naquela cruz por mim e por você, pelo mundo inteiro. Ele falou assim lá em João 12, né, 32: e eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Sabe, naquela cruz ele atraiu todos nós, nele mesmo, né? Como ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, né? Por que esse amor de Cristo nos constrange, irmão? Esse amor de Cristo, o que é constranger? É pegar firme, é algo que você agarrou, sabe? Ele nos constrange, ele nos agarra, ele nos amarra, né? Que um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 15 vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, irmão, por que nós vivemos a nossa vida ainda pautada nos nossos prazeres e nos nossos deleites nesse mundo? Por que nós vivemos ainda nesse mundo, olhando, amando esse mundo? Não, irmão, nós não temos mais olharmos para a palavra de Deus, nós não temos mais o direito de viver amando esse mundo, porque o nosso Senhor nos comprou, somos dele, sabe? Então esse texto aqui é muito precioso para nós olhar, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, né? E aí o verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, sabe? E nós olhamos o texto lá de Salmos. Por que nós podemos bendizer ao Senhor? Porque foi ele que perdoou todas as nossas iniquidades. Foi ele, sabe? Foi ele que nos atraiu naquela cruz. Foi ele que se revelou a nós. Foi ele que chegou um dia para nós onde nós não tínhamos mais condição nenhuma e mostrou para nós como nós éramos pecadores. Como nós éramos pecadores, e a partir do momento em que nós cremos, sabe, os nossos pecados foram perdoados. O nosso pecado, sabe aonde que foi jogado, irmãos? No mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Deus não se lembra mais do nosso pecado. Mas sabe, quando nós não olhamos para o Senhor e nós olhamos para o mundo, sabe o que o mundo faz conosco? Sabe o que o diabo faz conosco?
nos dá uma varinha de pescar e diz: vai lá pescar teu pecado, vai lá, que você é um miserável, você é um pecador. E nós estamos, muitas vezes, nós estamos lá pescando o nosso pecado, onde o Senhor Jesus, onde Deus diz que não se lembra mais, nós estamos querendo trazer isso à tona, amando as coisas, sabe, irmão? Precisamos tomar uma posição e ver que essa palavra, ela é uma palavra séria para nós, né? Porque pela fé nós precisamos tomar que Deus já cumpriu tudo em Cristo Jesus. Porque nós, como diz aqui, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele. Ele nos deu vida. Sabe, um dia o Senhor chegou para nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor um dia chegou para nós e disse: haja vida. E colocou a vida do Filho dele dentro de nós. É assim que nós precisamos andar, nele. Nesse mesmo capítulo aqui, olha o verso 6. Como é precioso, irmãos. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Sabe? Você recebeu Cristo Jesus? Você já recebeu Cristo? Sabe? Então você deve andar nele. Aí o verso 7 vai dizer assim: nele radicados e edificados e confirmado na fé, tal como fosse instruído e crescendo em ações de graça. Sabe, nele radicado, nele firme, nele, irmãos. Essa é a nossa posição, sabe? Então, quando a gente olha esse texto aqui, irmãos, de Colossenses 2, precisa chamar a nossa atenção, né? Voltando aqui para o verso 13, onde nós estávamos, nós ganhamos vida juntamente com Ele, e Ele nos perdoou todos os nossos delitos. Aí agora veja o verso 14, quando o diabo chegar diante de você, querer te acusar, olha o que está escrito aqui: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, irmãos, e aí nós podemos olhar assim a palavra de Deus dizendo assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas sabe como que é a nossa luta contra essas potestades? Em Cristo. Porque Cristo já venceu. Ele venceu todas essas potestades, irmãos. E se nós permanecermos em Cristo, e essa potestade vai fazer o quê? Essas hostes espirituais do mal, esses demônios vão chegar para nós e vão falar que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, pecadores. Mas quando nós conhecemos a palavra, diz: é verdade, eu era um pecador, um miserável, mas a minha dívida foi paga porque eu morri em Cristo Jesus. A minha vida foi salva em Cristo Jesus e eu não tenho mais conta nenhuma a pagar. Por isso que eu posso andar em Cristo. Por isso que a minha vida de agora em diante pode ser uma vida pautada na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Sabe, irmão, como nós precisamos, né? Então, irmão, temos que ter plena convicção de que a nossa dívida foi paga lá na cruz. E não temos mais que viver como pecadores, como miseráveis. Nós somos filhos de Deus. E como os filhos, nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque o inimigo as hostes espirituais do mal vão querer trazer isso para nós. Tá? Então, a firmeza nossa, né? Ande um pouquinho mais aí, irmãos. Vamos para 1 Pedro capítulo 1. Olhando tudo isso que nós olhamos, tudo isso que nós verificamos da palavra nesse dia, nós podemos olhar para esse texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 13, que nos fala assim: por isso, né? Por isso que nós olhamos, que nós podemos bendizer o Senhor, porque Ele sarou as nossas enfermidades, Ele nos perdoou as nossas iniquidades,
Ele fez tudo para a glória de Deus em nós. Por isso que nós fomos atraídos naquela cruz, por isso que nós morremos. E agora ele vem dizer assim: por isso, cingivos o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sabe, irmão? Cingindo o vosso entendimento. Esse cingir significa amarrar com uma cinta, amarrar alguma coisa bem amarrada, que ela não se solte. Então nós precisamos pegar essa palavra, irmão, e amarrar na nossa mente, para que ela não se solte mais da nossa mente. Sabe, como diz lá Filipenses, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe, tendo a mesma mente de Cristo, nós precisamos. Por isso que fala que cingi o vosso entendimento e seja sóbrio, né? Sóbrio. Não ande embriagado, seja como uma pessoa sóbria e espere inteiramente na graça. A vida nossa é pautada na graça de Deus. Fora da graça, irmãos, nós estamos perdidos. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Sabe? Isso é a nossa firmeza que nós temos hoje, né? Que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O verso 14 vai sair: como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Sabe? Nós precisamos cingir a nossa mente, porque nós somos filhos, mas não como filho da desobediência, para que nós não vivamos uma vida pautada naquilo que nós achamos. Não devemos moldar a nossa vida nas paixões que nós tínhamos anteriormente, da vida que nós vivíamos quando nós não críamos no Senhor, daquele viver que era um viver que nós só olhávamos para o nosso umbigo, nós olhávamos somente para nós. Se nós estiver tranquilo, está tudo bem. Agora, se nós estiver com dificuldade, nós estamos perdidos, sabe? Então, irmãos, andar como filho da obediência, né? Aí o verso 15 vai falar assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então aqui, irmão, o que significa santo? Separado. Nós somos um povo separado, então nós devemos viver nesse mundo aqui separadamente. A nossa vida não pode ser movida pela circunstância que é esse mundo, mas nós somos um povo separado, né? Por quê? Porque Ele nos comprou. O verso 16 vai assim: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe, como nós muitas vezes vivemos a nosso tempo que estamos aqui nessa terra, desligado das circunstâncias, daquilo que pode estar acontecendo com cada um de nós. Irmão, nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos ver como é que nós estamos andando, porque Deus, aquele que julga, sem acepção de pessoas, Ele está cuidando, sabe? Ele está trazendo a revelação a cada um de nós, mostrando. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, capítulo 11, lá a gente vê, irmãos, tantos exemplos de fé, né? Tantos exemplos de fé, mas quando chega no capítulo 12, ele diz assim, que todas essa nuvem, essa tão grande nuvem de testemunha que o Senhor trouxe para nós devemos viver desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe? Essa carreira
que foi proposta para nós a vida eterna em Cristo Jesus, a nossa salvação plena, sabe? Não é simplesmente o Senhor tirando nós do inferno, mas é nos dando a vida de Cristo Jesus para vivermos. Então, meus irmãos, como nós precisamos olhar para esse Senhor tão glorioso e tão maravilhoso que se entregou por cada um de nós, né? Então, irmãos, bendize ao Senhor a minha alma, sabe? Como que nós temos vivido. E para nós irmos para o nosso final, eu quero voltar lá no Salmo de número 103, 14, fala assim a palavra do Senhor. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece. E não saberá daí em diante o seu lugar. Amém? Então, irmãos, há uma urgência para nós irmos ao Senhor. Há uma urgência para nós olhar para a nossa vida e sondar e pedir que o Senhor sonde o nosso coração, para nós ver onde nós estamos. Que o Senhor realmente ganhe cada ponto, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Por isso é que Ele tem urgência que nós nos acheguemos a Ele. Por isso que o Senhor quer urgentemente, por isso que a palavra dele nesses últimos dias está sendo urgente. Ó, não ame o mundo, não se apostate nesse mundo, não ame as coisas que esse mundo vai perecer, não ame os seus bens, porque isso vai perecer. O Senhor diz assim: olhe para mim, ande diante de mim, porque esse mundo jaz no maligno. Sabe, então, por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó, Ele não. O Senhor tem todo o tempo do mundo, nós é que não temos tempo nenhum. Nós não sabemos o que acontecerá daqui meia hora. A hora que nós sair desse culto para irmos para casa, nós não sabemos, o Senhor sabe. Por isso que Ele tem pressa, né? Então, irmãos, nós somos como essa flor que de manhã está bonita, mas à tarde já murchou, já serve para ser jogado fora, né? Por isso que o verso 18 vai falar, o verso 17 vai falar assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sabe, então, graças ao Senhor por essa misericórdia dele, que Ele não desiste dessa misericórdia, porque ela é de eternidade a eternidade, e ela se renova nas nossas vidas a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos já, irmãos, por causa da misericórdia do Senhor, né? Mas no verso 18 ele fala assim: para os que o guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então a eternidade dele é de eternidade a eternidade, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam as suas palavras, os seus preceitos, e cumprem os seus preceitos, né? E aí no verso 19 fala assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Por isso, irmãos, que Ele é soberano. Os anjos, por isso que a palavra de Deus diz assim: bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhes obedecem à palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendize ao Senhor vós todos as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Então, irmãos, você vê que Senhor é esse nosso.
Os anjos bendizem, os poderes bendizem, e nós, filhos amados do Senhor, nós muitas vezes bendizemos ao Senhor na boca para fora, mas o nosso coração ama mais as coisas desse mundo do que esse Senhor que nos comprou. Então é tempo, irmão, da igreja do Senhor se posicionar em tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós nesse tempo, sabe? É estarmos, porque tudo que o Senhor tem trazido é para nos preparar para aquele grande dia, para a volta do Senhor, né? E aí vem uma pergunta para mim e para você. Você está preparado para esse Senhor voltar esta noite? Ou você tem muito projeto? Ou você tem muitas coisas para executar ainda nesse mundo? Irmãos, se for assim, nós precisamos ir urgente para o Senhor. Pedir para Ele sondar o nosso coração. Porque o nosso maior anelo precisa ser a volta do Senhor. O meu projeto, e eu preciso ter projeto, mas esse meu projeto precisa ser colocado dentro da vontade do Senhor. Mas o meu maior anelo é a volta do Senhor. O meu maior anelo é o Senhor voltando, buscando cada um de nós, certo? Mas muitas vezes nós vivemos, Senhor, não volte agora. Senhor, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas coisas para construir, eu tenho muitos projetos, Senhor. Não, irmãos, precisamos levar isso tudo aos pés do Senhor e pedir para Ele sondar o nosso coração, como diz lá o Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, tá, irmão? Como nós precisamos que o Senhor ajude cada um de nós a bendizermos o nome do Senhor, mas não bendizer da boca, mas bendizer pela nossa vida consagração, nossa vida de comunhão, nossa vida devocional diante do Senhor, sabe? E a nossa vida de testemunho diante do Senhor. Isso precisa ser urgente, irmãos, para a glória do Senhor, porque o Senhor está para voltar. Ele está às portas.